E aí pessoal, bom dia, todos bem? Tudo tranquilo? Belezinha? Então vamos começar a falar sobre o processo de unificação tardias. Já conversamos sobre as ideologias presentes no século XIX, já compreendemos que nem tudo terminou com a era napoleônica, certo? Nem todo aquele movimento, aquele ímpeto revoltoso terminou com a era napoleônica. Já percebemos que a França teve uma série de revoltas que aconteceram no século XIX, certo? Chamadas revoltas pós-napoleônicas, certo? Que vão se desenvolver na França, sobretudo a partir do estabelecimento do Congresso de Viena, tá? Essas revoltas sacudiram a Europa, certo? Nessa aula que nós trabalhamos sobre ideologias do século XIX, falamos sobre socialismo, falamos sobre capitalismo, falamos sobre positivismo, falamos sobre os vários dos ismos, certo? Nacionalismo, liberalismo no século XIX. A gente vai conversar agora sobre um grupo de países, na verdade dois países, né, que tentaram se unificar, porque na verdade não existia Itália até a década de 1870 e não existia Alemanha até a década de 1870. Ambos esses países, eram países fragmentados em ducados, condados e marcas, pequenos reinos que não tinham uma força centralizadora. E isso acaba gerando um problema significativo para eles, sobretudo, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, certo? Sobretudo do ponto de vista de defesa contra inimigos, porque nós estamos numa era de grandes impérios. Essa era é a era dos imperialismos. Então, como nós estamos numa era de grandes impérios, você ser um simples ducado, um simples condado, uma simples marca, um simples reino, é sinal de fraqueza. Bacana? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre a unificação italiana e sobre a unificação alemã. Esse é o nosso objeto de estudo. Vamos seguir aí a ordem, tá? Vamos falar primeiro sobre a unificação italiana. A unificação italiana, ela tem relação com um cara que teve aqui no Brasil, né? Que é o chamado Giuseppe Garibaldi. E ela teve reflexos aqui no Brasil também, certo? Isso aí a gente tem que se lembrar sempre, porque às vezes isso aí é objeto de pergunta, uma pergunta que mistura a história do Brasil com a história geral e até outros fatores como história das religiões, certo? Para entender o porquê que a Itália lutava pela sua unificação, a gente tem que entender porquê que ela estava fragmentada. O fato é que a Itália tinha sido bem dividida, né, pelo Congresso de Viena. Então, lembrado do ministro Talleyrand, que esse ministro Talleyrand, contando com apoio britânico, ele conseguiu vamos dizer assim, ele conseguiu criar uma situação para que a França permanecesse com os territórios que ela possuía, certo? O norte e o noroeste da Itália, eles ficaram com o reino de Piemonte e Sardenha, também é chamado de reino sardo-piemontês. Piemonte e Sardenha, reino sardo-piemontês. Vamos dar uma olhada no mapa para a gente entender aqui, ó, tá vendo? Ó, reino sardo-piemontês, nessa região aqui, certo? Isso aqui seria o reino sardo-piemontês. Tranquilo? Beleza. Isso na região norte e nordeste, tá? É um reino liberal e burguês, certo? Com o controle dos burgueses aí. No nordeste nós tínhamos domínio austríaco em Veneza, certo? Nós estamos aqui, ó, na região de Veneza, era dominada pelo Império Austro-Húngaro, está aqui bem demonstrado aqui na imagem para vocês ficarem ligadaços, certo? Então era dominada pelo Império Austro-Húngaro. E no centro nós tínhamos os estados dominados pela Igreja, que eram chamados estados papais, né? Ou Stato Pontifício, ou terras de São Pedro, que eram da Igreja Católica desde o século VIII, tá bom? Século VIII. Estamos falando ainda de Pepino o Breve, pai de Carlos Magno, que concedeu essas terras para a Igreja. Olha, interessante, né? A gente perceber essa questão, tá? E Carlos Magno, então, vai garantir a proteção desses estados da Igreja. Peraí, mas Carlos Magno não é no reino dos francos, lá perto da França? Sim, faz sentido, é daquela região. Mas, inclusive, eles vão manter exércitos aí nessa região. E é importante você ficar ligado que o fato da França manter exército nessa região, certo? Guarnecendo os estados pontifícios, vai ser interessante para compreender o porquê que o enfraquecimento da França, de certa forma, ele vai ser útil para a unificação da Itália. Mas vamos lá. E ao sul nós tínhamos o chamado Reino das Duas Sicílias, certo? Tá aqui, ó,
Reino das Duas Sicílias, que seria a sola da bota e a bolinha, né? Na questão do mapa da Itália. Vamos dar uma olhada nisso aí em loco, um pouquinho mais dentro do mapa mesmo. Então nós temos aqui, olha, temos aqui o globo, certo? Temos aqui o Reino das Duas Sicílias, fica mais aqui ao sul. Hoje é caracterizado, ele é marcado pelo quê? Ele é marcado por um parco desenvolvimento econômico em relação à parte norte. A porção norte da Itália é muito mais desenvolvida, certo? E no passado ela era um reino liberal burguês, que é Sardo-Piemonte. Essa região aqui era dominada pela Áustria e essa região central aqui era dominada pelo Vaticano, tá? Então nós temos o Reino das Duas Sicílias, os estados pontifícios, Reino Sardo-Piemontês ao norte, e nós temos aqui os estados controlados pela Áustria, que acabava sendo uma inimiga dentro desse processo de unificação da Itália. Espero que aqui pelo mapa vocês tenham tido uma noção legal. Só para ressaltar, né, sempre bom lembrar, parte norte aqui extremamente cheia de montanhas, certo? Bem cheia de montanhas mesmo, o que facilita a produção, não necessariamente nessa época, tá? A produção de energia hidrelétrica e o desenvolvimento econômico significativo da parte norte. E a parte sul ela é mais atrasada e rural. Até os dias atuais nós percebemos isso. Bacana? Tranquilo para vocês? Então, tendo observado isso, a gente tem que entender o seguinte: existia um sentimento de, vamos dizer assim, se criar o chamado Risorgimento. Risorgimento seria o que? O ressurgimento, o ressurgir, o crescimento. Vamos surgir, nós vamos nos tornarmos imponentes. Isso por quê? Porque a Itália sempre quis ser unificada. Inclusive, nós tínhamos grupos que queriam criar uma monarquia dentro da Itália sob a tutela do Vaticano, que seria uma monarquia teocrática, na qual a sede seria em Roma e o chefe seria o Papa, certo? Essa moçada aí, eles não tiveram muito surto não, muita sorte não, certo? Na verdade eles surtaram depois, né? Mas eles não tiveram muita sorte não, beleza? Vamos estudar um pouquinho aqui os precursores desse movimento, certo? O primeiro precursor do movimento aqui são chamados de carbonários. O próprio nome já diz, né? Carbonários, pessoas que se encontravam nas cabanas dos carvoeiros. Eles não tinham uma linha de ação definida, estavam dispersos pelo território, certo? Aquela questão assim, sem muita definição. É aquela história: o que vocês querem? Queremos a unificação. E quando vocês querem? O mais rápido possível. De que maneira vocês querem? Não sabemos, certo? Nós não sabemos exatamente como, mas nós queremos, tá? Parece muito um movimento que teve aqui no Nordeste brasileiro, conhecido como cabanada. Não é a cabanagem, não. A cabanagem foi no Pará. É a cabanada que aconteceu aqui no interior do Nordeste, que não tinha uma linha de ação política bem definida. Assim eram os carbonários, tá? Bem dispersos pelo território. E aí tinha aquele zum, 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 queremos a nossa unificação, certo? Já observamos o mapa aqui, observamos o mapa no Google Maps, e agora vamos dar uma olhada nos principais líderes. Um deles vocês conhecem bastante, que esteve aqui no Brasil, e os outros dois vocês conhecem um pouco menos, mas um nome é até parecido. Vamos conversar sobre eles? Vamos lá. O primeiro, Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini liderava um grupo chamado Jovem Itália, certo? Liberais e republicanos. Um outro Giuseppe, chamado Giuseppe Garibaldi, liderava os Camisas Vermelhas, também republicano, mas ele era mais popular. Então nós temos Giuseppe Mazzini ligado mais aos burgueses e Giuseppe Garibaldi ligado mais ao povão, tá? Sim, é o mesmo Giuseppe Garibaldi que teve aqui no Brasil, tá bom? Isso é importante deixar claro para vocês. Tranquilo? Vamos lá. E nós temos o chamado ressurgimento, ou seja, ressurgir uma Itália grande, tá? Então nós vamos ter esses burgueses, Reino Sardo-Piemontês, associado a monarquistas, com aí o Vítor Emanuel no poder. Tá? Vítor Emanuel era o rei, e nós temos uma espécie de primeiro-ministro, um sistema de governo meio que déspota esclarecido, despotismo esclarecido, com o conde Camilo de Cavour, era o primeiro-ministro de Piemonte. Esse Camilo de Cavour, ele vai conseguir fazer um meio de campo entre a França, certo? Entre a França e o reino sardo-piemontês, para tentar tomar as terras da Áustria. Vocês devem se perguntar: peraí, mas o professor só não falou que a França tinha que estar fraca? Calma aí que a gente já chega lá nessa parte.
Primeiro momento, certo? Primeiro momento, precisamos unir o norte. Como é que vamos unir o norte? Vamos tomar o território da Áustria. Eles tentam tomar o território da Áustria e tomam uma ataca, perdem feio. É nesse momento que o conde Camilo de Cavour, ele se envolve no processo. E aí o que vai ser feito? Com o envolvimento dele no processo, eles vão conseguir o apoio dos franceses. E os franceses vão dizer, não, ó, beleza, eu ajudo vocês a tomarem o território da Áustria, certo? Eu ajudo vocês a fazer isso. E aí realmente, com o apoio dos franceses, aí o rei do Sardo Piemontês consegue tomar os territórios ali da Áustria. Então eles conseguem uma unificação ao norte, certo? E aí, nesse momento, Giuseppe Mazzini se vê tendencioso a ficar ao lado de Camilo de Cavour, certo? Abdicando do seu ímpeto, do seu desejo republicano, mas olhando mais para o seu lado como burguês. Então a jovem Itália acaba se misturando com o Risorgimento, certo? Mas Garibaldi vai para o sul. Garibaldi ele vai para o sul e consegue promover no sul uma tomada de poder, e ele vai tomar a região sul. O reino das Duas Sicílias vai ser tomado por Garibaldi, tá? É importante que vocês entendam que já tínhamos tido tentativas, né, de se tornar a Itália unificada ainda em 1830, só que não deu certo. Foi por isso que Garibaldi veio parar no Brasil. Você lembra? Veio para o Brasil, se envolveu lá com a moçada lá no sul do Brasil, certo? Se envolveu com a Anitta Garibaldi, vocês se lembram aí, né? E aí depois ele acabou voltando para a Itália e participando aqui do processo, mais uma vez. Aqui está retratado, tá, a tentativa frustrada de livrar Veneza do domínio austríaco, certo? E as tendências de movimentos pela unificação estão presentes aqui para vocês. Esses são os 3 líderes do processo. Vamos dar uma olhada agora nas tretas envolvidas aqui nessa situação. A partir de 1860 ela vai ganhar mais intensidade. Vocês estão vendo aqui no mapa, tá? Esse mapa aqui da unificação italiana. O sul foi conquistado por Garibaldi, a gente conversou ainda há pouco. Veneza finalmente é conquistada pelo reino de Piemonte com auxílio da França. E Roma acaba sendo conquistada no sentido norte-sul e no sentido sul-norte. No sentido norte-sul pelo reino de Piemonte em 1870, certo? Nesse momento o que nós vamos ter? Finalmente nós vamos ter a declaração de uma monarquia. Nós temos uma autoproclamação de uma monarquia. O que vai acontecer? Ó, consequência dessa unificação, o rei Vítor Emanuel II assumiu o poder. O bigodão dele era uma característica da época, tá? Esse bigodão assim apontado para cima. Vocês vão ver que o próprio Napoleão III tem isso também, tá? O norte vai se desenvolver mais rapidamente por conta das questões burguesas. O sul, nós vamos ter um processo de emigração. O pessoal sai do sul em direção ao norte. Isso vem acontecendo até hoje, tá? Mas ainda vão manter rusgas. Quando eu falo de rusgas, são problemas com a Áustria, tá? Esses problemas com a Áustria, eles não foram muito bem solucionados não, tá? Eles não foram muito bem solucionados. É importante que vocês fiquem ligados nesses problemas aí, sabe por quê? Porque isso é que vai fazer a Itália mudar de lado lá na Primeira Guerra Mundial. Se lembra que na Primeira Guerra Mundial a Itália está do lado primeiro da Alemanha e da Áustria-Hungria, certo? Mas depois ela se retira. Por quê? Porque esse atrito com a Áustria na época da unificação não foi completamente solucionado. Algumas províncias eles já queriam. Mas agora nós temos um outro problema que a gente poderia dizer até que é mais sério, certo? E que problema é esse mais sério? A Igreja Católica não reconhece a Itália como país, tá? A Igreja Católica não vai reconhecer a Itália como país. Esse ponto aqui é muito importante de você anotar aí, tá? Por quê? Vai ocorrer um processo chamado questão romana. A Igreja Católica vai dizer, pô, velho, mas eu sou desde lá do século VIII que essa terra é minha, tu vem aqui e toma? Não, mas é que eu precisava tomar, porque eu precisava ocupar essa terra para unificar meu território. Mas, gente, sinceramente, eles tomam de qualquer forma, certo? É importante que vocês entendam que a Igreja Católica vai ficar revoltada. O Papa vai se recusar a reconhecer a Igreja, o Papa, né, vai se recusar a reconhecer a Itália como país. E olha o problema, um país onde está fincada a Igreja Católica, que não é reconhecido pela própria Igreja Católica. Tretas à vista, né? Com certeza, isso aí é a questão romana. E isso aí vai gerar uma consequência para o Brasil.
E é isso que eu queria que a gente conversasse agora. A gente vai dar uma pausa agora na aula. Então, pessoal, a gente vai agora dar uma pausa, tá? Peço que vocês aí paralisem o vídeo de vocês para poder a gente discutir agora dentro do grupo, tá? Essa questão. Qual foi a consequência para o Brasil? Quero saber se vocês conseguem pegar isso. Qual foi a consequência para o Brasil dessa treta que aconteceu lá dentro, certo? Da Itália. Que postura da igreja gerou reflexo aqui no Brasil? É essa a primeira conversa que a gente vai ter agora, beleza? Então, pessoal, espero aí que tenha ficado claro para vocês o que aconteceu, a relação daquela determinação papal, certo? A bula sílabus, certo? Então a gente vai conversar sobre isso aí, já conversamos sobre isso aí no grupo, e agora a gente vai dar continuidade falando agora sobre a unificação dentro da Alemanha. Mas antes da gente chegar na unificação da Alemanha, cabe ressaltar para vocês que essa treta toda aí da questão romana vai ser resolvida em 1929, com Benito Mussolini. Mas isso aqui é uma outra coisa para a gente conversar, porque isso aí é a tarefa de casa de vocês, certo? Qual o nome do tratado que soluciona a questão romana? Qual o nome do tratado que soluciona a questão romana, certo? E o que é resolvido nesse tratado, tá? Qual foi o nome do tratado e o que é resolvido nesse tratado? E até mesmo quem participou desse tratado aí. Essa é a primeira tarefa de casa para vocês desse módulo aqui. Beleza? Falar um pouquinho agora sobre a Alemanha, também dividida pelo Congresso de Viena, certo? E nós temos aí a chamada Confederação dos Estados Germânicos. A Confederação dos Estados Germânicos eram Áustria, Prússia e mais 37 estados. Ducados, condados, marcas, pequenos reinos que faziam parte do antigo Sacro Império Romano Germânico, que tinha sido dividido, certo? Então o que nós vamos ter, tá? Nós vamos ter dois líderes, um líder econômico industrial, que é a Prússia, também de característica protestante, eles eram luteranos, e um líder administrativo, certo? O líder agrícola, que era a Áustria, que tinha uma força muito maior no campo da nobreza, certo? E você vai ter aí essa Áustria associada à terra, à posse de terras, tá? Então nós tínhamos o líder agrícola, Áustria, e o vice-líder, que era industrial, é o líder só econômico, que era a Prússia, tá bom? Eram dois que disputavam os demais. É claro que nós temos vários outros ducados, condados, marcas, pequenos reinos, mas esses são os dois líderes que disputavam o controle da Confederação dos Estados Germânicos. A Prússia, ela já queria se apoderar desse processo. A Prússia já queria vamos dizer assim, se enquadrar como vamos dizer assim, a líder desse processo de unificação italiana, de unificação alemã, perdão, certo? Só que ela não conseguia se libertar das amarras da Áustria, sobretudo pelas questões da família real austríaca, tá? Então o que vai acontecer? Em 1834, eles tentam criar o que a gente vai chamar de bloco econômico, que é chamado União Aduaneira de Zollverein, certo? União Aduaneira de Zollverein, certo? Isso em 1834. E eles vão colocar, vamos dar uma olhada aqui na imagem, eles vão colocar a Áustria de fora, tá? Eles deixam a Áustria de fora no primeiro momento. Tá aqui, olha, União Aduaneira de Zollverein, ou seja, praticamente uma região de livre comércio entre esses países para crescer mutuamente. Você deve estar lembrado aí, União Europeia, deve estar lembrado aí de um monte de questões que a gente tem o crescimento econômico em conjunto como bastante valorizado, certo? E nessa União Aduaneira de Zollverein é isso aí que vocês estão vendo, tá? Bem aqui nesse processo de unificações chamadas unificações tardias. Bacana? Tranquilo? Então Zollverein foi a primeira tentativa. O objetivo dela era enfraquecer economicamente a Áustria, certo? Porque a Áustria ia ser deixada de fora. E a Prússia se fortaleceria política e economicamente. Política porque ela teria reino sob seu controle. E politicamente mais do que ela já era. Essa era a ideia. Isso era chamada Via Prussiana.
Agora, até que chega no poder esse camarada aqui, Otto von Bismarck. Olha o chapeuzinho dele, esse chapeuzinho vai ser muito importante quando a gente for analisar charges. Sempre que você vê em charges mais antigas alguma representação com esse chapéu, se refere à Prússia ou Alemanha. Inclusive eles utilizavam esse chapéu que virou uma verdadeira mira na Primeira Guerra Mundial. Mas vamos lá, a ideia da unificação vai ganhar impulso. Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia. O primeiro-ministro é o que é chamado de chanceler. Ele vai provocar uma... Ele vai impulsionar esse processo. Ele vai ser o líder desse processo de unificação, certo? E esse Otto von Bismarck ele vai conseguir provocar uma aliança entre a burguesia prussiana, certo? Que estava já no poder com muita força, e os Junkers, que era a aristocracia rural. A aristocracia rural era aquilo que faltava nas mãos dos prussianos e tinha excesso na mão dos austríacos. Agora eles vão conseguir uma aliança entre esses dois grupos. A tática para que isso fosse efetivado era o militarismo acentuado dentro da Prússia e ela ficaria se impondo perante os demais. Isso também é chamado de via prussiana. Olha só, via prussiana, sem participação popular na condução do processo. Unificação realizada de cima para baixo a partir do Estado. Quer dizer, não me interessa o que você quer, o que interessa é que eu, Estado, decido, certo? Vocês vão ver essa expressão via prussiana ser utilizada em outros momentos da história, quando se refere a algum tipo de processo em que a população, o povão, não participa. Isso aí é a partir de meados do século XIX. Tranquilo, pessoal? Dando continuidade, nós tivemos várias etapas da unificação prussiana. A primeira etapa da unificação prussiana ela é chamada de Guerra dos Ducados, a segunda Guerra Austro-Prussiana e a terceira Guerra Franco-Prussiana. Então nós tivemos 3 conflitos aí para poder termos finalmente essa unificação da Alemanha. E concomitantemente a unificação da Itália, vocês vão entender daqui a pouco o porquê, certo? Vamos entender primeiro a Guerra dos Ducados. Existiam 2 territórios, 2 ducados, chamados Schleswig e Holstein. Eles ficavam na região mais ao norte da antiga Prússia. E eles estavam anexados, eles estavam próximos mais da Dinamarca do que da Prússia e da Áustria, certo? A Prússia e a Áustria, eles vão acabar desejando ficar com esses territórios, dizendo, não, lá moram os germânicos, então aquilo lá tem que ser nosso. E eles vão entrar em guerra com a Dinamarca e vão vencer. Schleswig e Holstein vêm para as mãos dos austríacos e dos prussianos. Até aí bacana, até aí tranquilo. Vencer a guerra era para ficar por aí. Acontece que o foco principal da Prússia era conseguir enfraquecer a Áustria e definitivamente se apoderar da liderança da Confederação Germânica. Em 1866, apenas 2 anos depois da Guerra dos Ducados, a Prússia e a Áustria elas acabam se desentendendo. Vamos entender agora os motivos dessa Guerra Austro-Prussiana, já que eles estavam juntos, né? Por que dessa Guerra Austro-Prussiana? Então, pessoal, a Guerra dos Ducados foi solucionada. A administração dos territórios de Schleswig e Holstein ficou dividida entre a Áustria e a Prússia. Só que Otto von Bismarck, que era um Junker, né? Ele era o Kaiser. Ele era o chanceler, primeiro-ministro, mas ele também era um Junker. Junker era nobreza rural, possuidor de terras, certo? E ele vai questionar a autonomia da Áustria nesses territórios, uma vez que estava bem distante deles. A gente pode olhar no mapa anterior, certo? Cadê no mapa anterior aqui? Nós temos aqui, ó, Schleswig e Holstein ao norte, bem ao norte, a Áustria bem ao sul. Ele vai questionar o porquê que Schleswig e Holstein vão ficar nas mãos da Áustria, uma vez que eles estão incorporados, teoricamente, ao território prussiano. E isso vai fazer com que a Áustria declare guerra à Prússia, certo? Vai declarar guerra e vai perder. Quando a Áustria declara guerra à Prússia e perde, quem ganha com essa brincadeira, fora a Prússia, acaba sendo a Itália. Por quê? Porque a Áustria enfraquecida não vai ter condições de continuar monopolizando o reino de
Veneza. E é nesse momento que finalmente o reino do Sardo-Piemontês consegue tomar essa região. Vocês estão entendendo por que a gente precisa estudar essas duas unificações juntas, né? Então vocês acabaram percebendo aí, certo, que a guerra austro-prussiana, fora beneficiar a Prússia no conflito, ela vai beneficiar também a unificação italiana. Então nós já temos agora a Prússia fortalecida, a Áustria enfraquecida, mas Otto von Bismarck queria mais, certo? E o que vai acontecer? Vai começar, e essa treta vem de longe, certo? Essa treta vem de longe. Essa treta, ela está relacionada lá com a região da Espanha. Vamos dar uma olhada? Então, o reino da Espanha, ele teve herdeira. Isabel II, ela não quis, ela abdicou do trono. Consequentemente, vários monarcas da Europa requisitaram o trono. E um dos que requisitaram o trono, certo, foi o Kaiser. No caso, ele não era Kaiser ainda, mas foi o rei da Prússia, certo? O rei da Prússia, Guilherme, ele requisitou, certo? Então, Guilherme I da Alemanha vai requisitar isso aí. Só que Luís Bonaparte, o Napoleão III, não vai achar isso legal, certo? Então, a gente pode dizer que o começo dos desentendimentos entre a França e a Alemanha estão associados à sucessão do trono dentro da Espanha, certo? E o que vai acontecer? Nós vamos ter o envio de uma correspondência, certo, de Guilherme em direção a Bonaparte, certo? No caso, Luís Bonaparte. E essa mensagem, esse telegrama, ele vai ser interceptado por Otto von Bismarck e alterado. Então você vai ter aqui ofensa dirigida aos franceses, que ela não foi necessariamente feita por Guilherme, mas ela foi criada, falsificada por Otto von Bismarck. Vamos brincar dizendo que isso aí tem a ver com muitas fake news no século XIX, né? E o que acontece? O imperador francês, no caso Bonaparte, Luís Bonaparte, Napoleão III, perdão, o que vai acontecer? Ele vai chegar e ele vai declarar guerra contra a Alemanha. Contra a Prússia. Tá? Vai declarar guerra contra a Prússia. Essa declaração de guerra contra a Prússia é um chute, um tiro no pé, porque eles vão perder e vão perder feio. Eles vão declarar a guerra, certo? Os franceses, eles vão perder e vão perder inclusive 2 territórios, que são aqui a região da Alsácia e da Lorena. Alsácia e Lorena, eles vão perder esses 2 territórios aqui. Nós conversamos aí, quem foi meu aluno aí no 8º ano, não, 9º ano, se lembra que a gente falou sobre isso aí quando a gente estudou sobre a Europa, certo? Essa região da Alsácia e Lorena, ela vai ser perdida e isso vai gerar uma coisa chamada revanchismo francês. Enfim, agora nós vamos ter a Alemanha finalmente unificada, o que era a Prússia. Tá vendo aqui todos esses territórios, né? Saxônia, Bavária, Württemberg, certo? Schleswig, Holstein, todos esses territórios agora vão ser chamados de Alemanha em 1871. O primeiro monarca alemão dessa Alemanha unificada, desse segundo Reich, vai ser Guilherme I, tá? O mesmo que era Guilherme da Prússia, agora vira Guilherme I da Alemanha unificada. Beleza? Isso aí para vocês compreenderem como que isso vai avançando dentro da sociedade europeia, tá? E o Otto von Bismarck vai ser proclamado o quê? Vai ser proclamado o chanceler, certo? Então Guilherme I é o Kaiser, certo? E Otto von Bismarck vai ser o chanceler. Otto von Bismarck ele vai acabar entrando pro hall, né, dos grandes genocidas da humanidade, como vocês estão vendo aqui, né, os grandes genocidas da humanidade, e vai gerar também aquilo que é chamado de revanchismo francês, o desejo de recuperar a região da Alsácia e Lorena. Tranquilo, pessoal? Tem um outro detalhezinho final que a gente tem que conversar, já está encerrando aqui o nosso prazo, se é sobre a Comuna de Paris. A população parisiense fica desesperada com essa situação de ter sido derrotada na guerra, certo? E aí eles acabam criando dentro de Paris o primeiro governo de inspiração socialista. Dura apenas 72 dias em 1871. Olha só que interessante, igualdade civil entre homens e mulheres, pensões para viúvas e órfãos, fim do trabalho noturno, uma verdadeira revolução, né? Mas vocês acham que isso aí seria deixado intacto? De jeito nenhum. Foi extremamente reprimida pelo governo republicano recém-instalado em Versalhes, liderado por Adolf Thiers,
certo? Porque Adolf Thiers foi aquele que foi colocado no poder por Otto von Bismarck depois que ele chutou Luiz Bonaparte do poder, certo? Então é esse aí que você vai ter esse processo de substituição. A disputa imperialista vai se intensificar. A Alemanha e a Itália vão entrar agora nesse processo de maneira tardia, vão ter um progresso industrial acelerado, e aí nós começamos a entrar naquilo que é a Primeira Guerra Mundial. Bacana, moçada? Então até a semana que vem com outra aulinha de história. Sei que essa aí ficou longa, mas tem certos assuntos que não dá pra gente parar. Um abraço!